nos entregar na mão dele por alguns minutinhos, pedindo a ele que nos abençoe e nos ilumine nesta noite, trazendo boas energias, bons fluidos e muita luz, para que sejamos todos fortalecidos. Vamos lá, então, orar e meditar com Jesus. Muito bom. Nossa gratidão também a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste neste momento, que nos traz as energias que Jesus tem reservadas a todos nós. Que todos sejam abençoados, iluminados neste momento e que possamos tirar bons proveitos do nosso estudo de hoje. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo 18 tem o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre o item 1 e item 2, que tem o subtítulo de A Parábola do Festim de Núpcias. Eu vou ler o item 1 para que a gente possa entender um pouco do que nós vamos falar hoje. Então, nos diz assim: Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Eu preparei o meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Um à sua casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E este homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Muito bem. Vou passar a palavra ao nosso irmão Davidson, que nos trará umas explicações melhores sobre
esta parábola. Davidson tem a palavra. Excelente noite para todos. Olha, esse tema continua na sequência da necessidade de reforma íntima. Bodas é o nome de celebração das festas de casamento, sejam elas no civil ou religioso. As bodas são comemoradas todos os anos e a cada ano recebe um significado e uma denominação diferente. Por exemplo, o termo boda se originou a partir do latim vota, que significa promessa. Olha a profundidade, promessa. Quando a gente pega essas alegorias, podemos dizer, essas analogias, a gente tem que prestar atenção. Então, temos boda significa promessa. O termo núpcia significa união, união conjugal, união. Portanto, nós estamos com duas palavras-chave aí: promessa e união. Tudo bem? União conjugal, a núpcia. O desejo de comemorar anos casados, é importante comentar isso, virou uma tradição. E teve início, sobretudo, na Alemanha, durante a Idade Média. É muito importante nos dias atuais, vocês vão perceber no desenrolar dos estudos, porque estão atacando a família, estão querendo romper com a família. Tanto as mídias tradicionais, se a gente prestar atenção, líderes, cantores, artistas, músicas, não estou nem entrando nos punks cariocas, que aquilo é fim do mundo. Ao fim quem está achando aquilo normal tem que prestar atenção. Então, mas vamos lá, olha que interessante. Na época, todas as vezes que casais completavam 25 e 50 anos de união, em seguida, os grupos dos povos homenageavam com uma coroa de prata e de ouro. Bodas de prata, bodas de ouro. Além disso, é interessante que quanto mais o casamento dura, vão se colocando materiais mais reforçados, mais preciosos, mais resistentes da natureza. Porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil. São duas experiências de vida, várias reencarnações. São aí, somando 170, mais 100, aí 340 reencarnações diferentes. Não é fácil um casamento, eu falo isso, mas é muito importante. Isso faz parte do projeto de Deus. Mas vamos lá. No caso do nosso estudo, os primeiros convidados, é uma analogia, portanto é uma alegoria. Os primeiros convidados foram os hebreus, aqueles que vieram de Capela. Eles foram os primeiros monoteístas que acreditavam num Deus único, pois eles cultuavam mesmo um Deus único. E devido a isto, eles nutriam determinado orgulho por ter vasto conhecimento na área religiosa, e eles eram, e são ainda, muito estudiosos. E eles se sentiam escolhidos, especiais. E a gente sabe que Deus envia sempre emissários, junto àqueles que não tinham ideia, não conheciam, ignorantes, né? Portanto, era um propósito deles virem disseminar a ideia de Deus único, desculpa, e junto à população que não conhecia a vida espiritual. E ao invés deles praticarem a mensagem que Moisés passou para eles, para os hebreus, /judeus, procurando ser pessoas melhores, realizarem suas reformas íntimas, eles não fizeram bem isso, eles reverteram aquele conhecimento para a prática exterior. Os hebreus estavam, portanto, apegados ao externo, cultos e situação financeira. Tanto é que até hoje são os grandes bilionários do planeta Terra, não estou julgando, hein? E este orgulho e egoísmo fizeram com que os hebreus não cumprissem a missão que abraçaram. Eles vieram de Capela com uma missão. Exilados de Capela, por sinal. Eles estavam atrapalhando em Capela. Vieram, Deus deu essa oportunidade, essa misericórdia, e aqueles não cumpriram. Por isso que a árvore evangélica foi transferida para o Brasil. Nós temos essa missão. E o risco da gente falhar é muito grande. É muito grande. Que as pessoas comecem a estudar em todos os meios. Protestantes, católicos, espíritas, começam a subir na cabeça. Opa, o negócio é um perigo, orgulho. Bom, enfim, esses convidados foram os hebreus, fazendo uma alegoria. Tá? E aí,
esta festa nupcial é o reino de Deus. E é importante a gente entender. E naquela época, ou mesmo na atual, a comunidade valorizava muito a aparência. Quando foram convidados, os hebreus disseram: não, não vou. Tipo, eu não vou cumprir o que eu prometi. É mais ou menos isso. Ok? Mais ou menos não, é isso. Não quero. Esta festa, alegoricamente, se tratava e se trata do reino de Deus. Eles foram os primeiros convidados a entrar, porque eles tinham uma teoria vasta, mas na prática não conseguiram entrar no reino de Deus. Ok? Tá? Eu já estou traduzindo aquela linguagem curta que não é fácil entender, que o nosso amigo Dante Mar leu. Então, o rei, diante desta recusa, o rei, lá na alegoria do texto, manda buscar os hebreus, no bom sentido, persistindo muito no convite. Persistindo, é muito importante, vocês foram preparados, entre aspas, mas o orgulho e o egoísmo atrapalhou. E os hebreus mataram os servos que o rei mandou. E esse matar os servos que o rei mandou, essa violência, é uma alusão a alguns profetas, tudo bem, é uma alusão, alguns profetas que Deus enviou, trazendo alertas, orientações, e que eles foram assassinados naquela época, que divergiam de pontos religiosos. Era uma outra época, né? Época de muita violência. Então o rei abre o convite para todos. É muito importante, eu estou repetindo isso, porque significa a expansão do cristianismo. Não estava somente reservado lá para os hebreus, chamando todos os povos. Mas, para participar dessa bodas, essa comemoração, tem de ter algo a mais, que é a tal da veste adequada, a veste. Vamos entender o que é essa veste nupcial. Nessa linha de raciocínio, nesse caso, as vestes são o perispírito do espírito, que é a roupagem do espírito. Aqui eu não sei se todos são espíritas, mas de uma forma bem simplificada, hein? Por favor, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Ok? O perispírito é a vestimenta do espírito. E no perispírito está gravado tudo que nós fizemos no passado, nas vidas anteriores, desde pensamentos, sentimentos, falas e ações. Não escapa nada. Se os homens já estão desenvolvendo um computador quântico, há bilhões de anos que o universo foi construído, já tem esse perispírito gravado, fica ali gravado. E os espíritos elevados, só de bater o olho, já sabem o teu passadão, irmão. Não dá para enganar. Sabe, não dá para enganar com aquele sorrisinho simpático, aquela cara de boa gente. Ali ninguém engana. Como a gente vê muita gente falsa aí nesse mundão aberto da prova e expiação. Sabe aquela carinha, aquela vozinha, sabe aquela voz mansa? Tem que tomar um cuidado danado, hein? Tem que usar a intuição. Falar, opa, peraí, onde eu estou caindo? Hein? Onde estou caindo? Ali não escapa nada. Então, no perispírito fica gravado tudo que você fez. Quando em uma reunião de esclarecimento espírita, é comum muitas vezes o espírito fala: nossa, ele tem uma luz ao redor dele. Essa luz é a luz do perispírito. Portanto, é um perispírito puro. Esse perispírito entra na festa, que é no reino de Deus. Ele já está no reino de Deus, de uma forma alegórica. Portanto, tem a ver com os registros dessas reencarnações. Em outras palavras, ele emana uma energia, uma frequência, uma energia com uma frequência elevada. Você chega perto do irmão desse, você se sente bem. Já se você chegar perto de uma pessoa que não é do bem, você não se sente bem. Ou a pessoa não está bem naquele momento, você fala, tem alguma coisa errada. Frequência baixa da energia mental que ele está liberando. Quando o rei entra na festa, no texto, ele entra na festa, ele identifica no ato aquele espírito com o perispírito impuro. E ele solicita no ato a retirada. Ah, mas como esse irmão entrou aqui? Lógico que isso é colocado de uma forma alegoricamente. Ele não deveria estar ali. Tentou enganar, com expressão de bonzinho, e rolou um porteiro. Eu me lembro aí de uma série na Globo, Rio de Janeiro, ensinando as malandragens, e tinha lá um tal de Beto Rockefeller, o ator, e ele entrava de costa nas portarias, fingindo que estava saindo.
Eu lembro daquela cena, nunca mais esqueci. Ele entrando de costas, o porteiro ali, ele falou, posso dar uma saída, tio? Tio falou, mas o senhor vai sair, volta já? E ele entrava sempre de costas, sabe? Então dá para imaginar. Eu estou aqui fazendo uma correlação com a vida, né? Em resumo, é uma alegoria para nos orientar que para entrar no reino dos céus, deveremos purificar a nossa alma, que é, nós já estamos aí carecas de saber, que é amar o próximo como como a nós mesmos, o próximo como a si mesmo, e Deus acima de tudo e de todos. Parece tão simples, mas é isso. Eu sei que muita gente passa na vida com outros propósitos, outras metas, e esquece de purificar a alma. E depois quer sair daqui para um bom lugar. Eu quero ir para a festa, eu quero ir para bodas, eu quero ir para um bom lugar onde tenha paz. Irmão, é só com meritocracia, tem que merecer, tem que fazer esforço. Clareando um pouquinho mais, no caso perispírito aí, que é a vestimenta do nosso espírito, é a túnica nupcial, é a roupa nupcial para entrar nessa festa, que é o reino de Deus, o reino dos céus. A cada reencarnação, desde que bem aproveitada, sem desperdício de tempo, dentro dos princípios cristãos, a gente vai purificando o nosso perispírito, nós vamos limpando. Lembra que nós comentamos que problemas de saúde são limpezas da alma? Temos que agradecer. Tem muita gente que não agradece um problema de saúde. Lógico que o problema de saúde, na hora que chega no corpo, é porque você dormiu de botina, né? O ideal seria você ser preventivo. Por exemplo, pessoas que guardam mágoa, procurar perdoar rapidinho, porque senão a mágoa vira aquele probleminha de raspar a cabeça, quimioterapia, aquela coisa toda. Isso já está claro pela ciência. Para um dia a gente poder entrar no reino de Deus. Olha bem, aí eu pergunto, quem daqui está investindo energia para purificar a sua alma? Ah, mas esse cara está viajando, é exagerado, é um espírita fanático, né? Lógico, essa conversa faz parte. Mas lá na frente a gente vai metabolizando um pouquinho mais isso. Quem são os chamados? Quem são os escolhidos? Só estou reforçando. Lembrando que Deus tem amor igual para com todos os seus filhos. Quando fala escolhido, dá uma impressão de estar ocorrendo uma separação. Não, é que naquele caso os hebreus eram os preparados, entre aspas, pela segunda vez, e a gente tem que considerar que no desenrolar das reencarnações, nós vamos evoluindo de formas diferentes, em tempos diferentes, pois cada um, no seu estado, tem uma interpretação diferente sobre as falas de Jesus, cada um de nós. Eu lembro quando eu li a primeira vez o Evangelho, eu tive uma interpretação. A hora que eu leio hoje é uma outra, daqui 10 anos é uma outra. Significa que nós estamos evoluindo. Isso me faz lembrar uma das minhas filhas que me questionou, que eu tratava ela diferente em relação às outras. Aí eu expliquei, falei, olha, dava a impressão que eu estava doando menos amor para ela. Eu expliquei, falei, não, entre duas pessoas, olha que interessante, olha, ela se achando que eu estava jogando ela para baixo. Entre duas pessoas, é praticamente um organismo vivo. Cada uma das minhas filhas tem aí estágios de evolução diferentes, intelectuais e morais. Então, cada uma que chega, ocorre uma interação com as minhas energias, o meu tratamento não que ele seja diferente, ele sai diferente. Não tem como. A não ser que eu seja falso. Eu expliquei para ela isso. Ela passou a entender. Falei, não que o amor seja diferente, é que são energias. Tem duas irmãs. Chego perto de uma, eu reajo de uma outra. Eu perto da outra, eu reajo de uma outra. Porque existem interações. Por isso que a psicologia moderna fala que a cura está nas relações. Tudo bem? Então, olha, com relação ao nosso estudo, reforçando aqui, não são muitos os chamados. Eu vou reforçar o texto com o maior respeito. Todos são chamados por Deus. Está escrito lá, muitos serão chamados. Não, não são muitos. Todos serão. Todos estão sendo chamados por Deus, principalmente nesses novos tempos, para entrarem no reino de Deus. E as chances são dadas, as oportunidades desses estudos nossos. Na minha adolescência, minha mãe espírita dizia, filho, vai lá,
experimentem no centro espírita, mas nunca insistiu nem forçou. E eu ali, naquele meu livre-arbítrio, não dava devido moral, até que as dores maravilhosas vieram. Eu não conseguia ouvir a voz da minha mãe na adolescência. Aí as dores vieram, eu falei, a minha mãe tinha razão. Eu começava ali, ainda estou nesse trajeto, uma jornada para, se Deus, não vou usar se Deus quiser, Ele quer. Se depender do meu esforço, eu botar um pezinho, pelo menos chegar na portaria do reino dos céus. Pelo menos o porteiro falou, olha, Deus, não é a primeira vez que você aparece aqui, mas você precisa corrigir isso, irmão. Então, volta. Mas, por favor, eu sou amigo do amigo do amigo. Eu estive com o Chico Xavier, irmão. Aqui não, irmão. Essa conversinha de brasileiro. Amigo do amigo do amigo. Aqui não cola, irmão. Acorda, irmão. Então, olha, no estágio em que nós nos encontramos, eu prefiro considerar essa festa como uma egrégora de Jesus. Ok? Frequência elevada, você entra nessa egrégora, onde você recebe de uma forma inabalável e contínua a paz, a esperança, a fé, a caridade, o amor. Vocês estão percebendo, nós estamos sendo testados aí, a negatividade está batendo. Está batendo. Então nós temos que prestar muita atenção. É um teste muito grande para os espíritas teóricos, pastores teóricos, protestantes teóricos. Eu digo teórico, pouca prática. Né? Católicos teóricos. E vamos só repetir: núpcia significa união. Lembrando que em grego, diabolos significa separação, desunião, preconceitos. Veja quantas divisões religiosas e sociais existem hoje no planeta. Dá uma olhada no Oriente Médio. Israel e Hamas, um grupo terrorista. Na sociedade aí, LGBT, que eu não consigo decorar essa sigla, aumentou. Preconceito de classe econômica A, B, C e D. O apartheid americano, eles fizeram a abolição, mas não foi tão inteligente quanto a abolição brasileira. A abolição brasileira ocorreu e o negro, de alguma forma, ele se enturmou, se entrosou nos Estados Unidos, não. Eles foram liberados e até hoje continua o apartheid, a separação. Brigas enormes, discriminação dos dois lados, hein? Dos dois lados. Então, vejam bem, tem ambientes que não aceitam a classe D. Eu estou lembrando de um dono de uma organização, numa cidade pequena, já comentei essa história em vezes anteriores, ele se vestia como um ruralista, uma conga, que era o tênis da época, uma calça pula-breja, camisa sem botão, barba sem fazer, era o dono da empresa. Ele entra num banco e o camarada toca ele, achando que era um morador de rua. Ele fala, aí o gerente vê, bota a mão na cabeça, ele retira todo o dinheiro desse banco, e foi um amigo meu que servidor, né, um amigo meu daqui de Bauru na época, estava trabalhando nessa cidade, esse senhor entra num saco nas costas, eu comentei, esse é um caso interessante, não vou poder citar nomes, e ele vê aquele senhor entrando, ele oferece um café no banco. Ele estava chegando na cidade pequena, e para ele era um morador de rua. E esse senhor coloca aquele saco de dinheiro que ele pediu em cédulas na época, do outro banco, e discriminou ele, ele coloca, ele fala, eu quero abrir uma conta. E ele achava que era reciclagem naquele saco, só Deus sabe. E aí esse senhor falou, olha, falou o sobrenome dele, a cidade, quando falava o sobrenome, tremia. Eu lembro disso como se fosse hoje. Olha, basta ver aí os partidos, que eles não pensam, é muito raro ver um partido pensar no país, eles ficam ali, um ofendendo o outro, ali a gente vê a presença tranquilamente da ausência do bem, esquece o Brasil, fica um querendo derrubar o outro, é uma coisa assim. A gente sente que o nível não está elevado, não está elevado. Com certeza tem muita gente que não vai conseguir entrar na festa, essa festa de núpcia aqui do Brasil, autoridade. O convite, o chamado, ainda está aberto, esse convite, esperando a tomada de decisão do indeciso. Olha bem, esperando a tomada de decisão do indeciso cristão. Nós temos que tirar mais proveito da vida, que é uma misericórdia divina. A vivência, ela só se torna experiência. A vivência só se torna experiência e que conta ponto, até para limpar o nosso perispírito, se ocorrer muita reflexão.
Sem reflexão, ocorre-se o risco de deixar a vida passar em vão. E poucos refletem o suficiente, poucos param para pensar. Não sei se é uma preguiça latina, mas poucos. Estou falando do Brasil, mas não é só no Brasil, é no mundo. Essa linha de raciocínio nos ajuda a entender algumas universidades que defendem que a maior parte da comunidade está adormecida e facilmente manipulada, facilmente comandada. A ausência do bem deita e rola nesse planetão, desde um programinha de televisão, aí vai, com inserções e o povão, porque não para prestar atenção, não presta. E é perceptível que uma boa parte da população está numa zona de neutralidade. Numa linguagem popular, estão em cima do muro. Portanto, sem reflexão e neutro. É lógico que existe aí uma relação entre refletir e não tomar decisões. Eu vou mergulhar no bem, eu vou ficar aqui. Como que vai? Como que vai ser isso? A vida ela vai propiciando um bocado de situações para a gente decidir. É na tomada de decisão que o indivíduo mostra os seus desenvolvimentos intelectuais e morais. Em cima do muro é uma zona de conforto. É, mas ela não dura para sempre. Tais são as pressões naturais do dia a dia e o convite para a gente sair daqui num dado momento. E aí? É compreensível querer ficar nessa zona confortável, pois as forças da nossa sociedade estimulam a buscar cada vez mais conforto. Cada vez mais conforto. Já já nós vamos ter um robozinho, ó, por favor, faça isso, faça aquilo. Tanto é que as pessoas têm que ir para a academia para mexer com o corpinho. Lógico, eles vão com outros propósitos também. Bom, enfim, a maior parte das propagandas estimula conforto, que é um arqui-inimigo do desafio. Fazer o bem aqui no planeta Terra é um desafio. Então, ó, eu vou repetir porque é muito importante, olha. Olha bem, estar na zona de conforto, presta bem atenção, olha. O conforto, em resumo, é arqui-inimigo do desafio. É sabido que somente o desafio testa as nossas competências, para a gente se conhecer, faz com que a gente descubra os nossos talentos escondidos. Tem muita gente aí, sessentão, que não conhece os seus talentos. E também, a hora que você abraça um desafio de fazer o bem, é um desafio, e outros, você provoca crescimento. A ciência já comprovou que as células do corpo precisam que o indivíduo esteja em desafio para ela garantir as funções e provocar longevidade. O camarada, quando se aposenta, as células do corpo também se aposentam. Que resume isso. Então, veja bem, nós estamos num período aí crucial, e que nós não podemos vacilar como vacilamos em vidas anteriores. Agora, observe as novas realidades. Inversões de valores. A ONU não citou que teve terrorismo nesse caso recente. Vocês estão acompanhando do Hamas em Israel. Estranho, né? Então, só inversão de valores. Difusão nos 4 cantos do planeta do medo, da violência, dos conflitos, das mentiras, fake news. Um período de muitas tribulações que João já havia previsto em Apocalipse. Que, de alguma forma, está trazendo à tona muitas verdades escondidas. O mal não está crescendo, não. Ele simplesmente está aparecendo. Ele estava escondido. Então dá a impressão que ele está crescendo. Não, ele já estava ali trabalhando na surdina. Nós que não tínhamos informações. Então, graças a essas inovações tecnológicas inspiradas por Deus, nós estamos conseguindo discernir melhor o que é o bem, o que é o mal. Então não dá mais para ficar em cima do muro, você ficar em dúvida se vai praticar o bem ou não. As tentações vão crescer de uma forma assustadora. Portanto, nós vamos ter que voltar mais para o departamento eu, refletir. E você fica desconfiado se você ver aí um evento anormal, negativo, e achar normal, como nesses bailes funk no Rio, que uma tropinha junta ali uma moça, vocês sabem muito bem o que acontece. Isso não é normal, não é normal. E as pessoas estão tratando como normal.
Não tem sentido. Então tem que ficar de olho, hein? Porque de repente você já está fazendo parte da negatividade. Bom, mas é o seguinte, da mesma forma que tem esse convite para a gente ir para a festa, o reino do céu, existe também o convite para a gente ser despromovido. Por exemplo, ficar em cima do muro, nós não vamos conseguir ficar mais, porque estamos se aproximando da regeneração, vai ter uma tribulação, você não vai conseguir ficar ali em cima. Você vai ter que escolher. Então, precisa tomar muito cuidado, porque o convite, tudo bem, olha, se nós vacilarmos aí nessa escolha, em pequenos detalhes, riscos de nós virmos aí para planetas atrasados, primitivos, portanto, é uma despromoção. Bom, em resumo, todos nós estamos sendo chamados para nos tornarmos cristãos verdadeiros, não importa a religião, na prática. Lembra, estudando o homem de bem, nós estudamos aqui. É engraçado, a maior parte se contenta com a teoria e acha que vão conseguir entrar nessa festa que foi ditada no início. O preparo exige muito esforço. Mas é interessante, como eu não ouvi a minha mãe, nós levamos muito tempo para entender isso. E nós tendemos ao conforto e acomodação. E a gente acaba esquecendo que nós prometemos na erraticidade, nesse intervalo entre as duas reencarnações. Portanto, nós viemos aqui com um propósito. Isso me faz lembrar de uma das minhas filhas, estou trazendo minhas filhas aqui no estudo. Ela falou, pai, eu fui muito bem numa prova de anatomia, que ela estava ali com muito receio. Eu falei, parabéns, mas eu vi que você se esforçou muito. Eu vejo nos seus olhos algo de gratificante. E aí eu reforcei, você teve uma experiência divina. Ela perguntou, por quê? Porque o bem só está presente onde tem esforço. Eu vou repetir, hein? Eu sei que muita gente vai ter dificuldade de ouvir isso. Eu compreendo, porque eu tenho as minhas dificuldades também. O bem só está presente onde tem esforço. E nós vamos ter que esforçar muito mais nesses novos tempos. Vocês não estão percebendo? Faça uma oração e pede para ali em cima ajudarem a abrir os olhos. As exigências para participar dessa festa, dessa egrégora, são as virtudes que estão na fala de Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É lógico que para estar nessa egrégora tem de merecer. Tem de merecer, que nós já comentamos, a meritocracia. Tem que vencer as tentações dos pecados capitais. Se eu perguntar aqui, quem lembra dos 7 pecados capitais? Sempre a gente acaba esquecendo de um, mas estão lá. Inveja, preguiça, o que mais? Gula, avareza, a ira, o orgulho. Sempre falta uma, a luxúria. Nós temos que ficar de olho, que vão aumentar as tentações em cima disso. Tem de ser um vencedor de si mesmo. Tem de obter a liberdade de controlar os seus desejos. E se você não consegue controlar os seus desejos, fica tranquilo que alguém vai controlar. Controlar a sua imaginação. Se você não consegue controlar a sua imaginação, mesmo imaginários, fica tranquilo que alguém vai controlar. Controlar a sua memória, que fica ali recordando o passado negativo. Se você não consegue controlar a sua memória, fique tranquilo que alguém vai controlar a sua memória. Se você não consegue controlar a sua vontade, irmão, fica tranquilo. Vocês me entendem, eu estou aqui, olha, esse tranquilo não é bem no sentido tranquilo. Alguém vai controlar a sua vontade. Isso é muito comum acontecer nos 4 cantos do planeta. E aí deixa uma pergunta aqui. Você merece estar nessa festa de Deus hoje? Uma pergunta para a gente internalizar, levar para casa, refletir. E dá tempo. Opa, essa festa, a festa está acontecendo, o convite está aberto. Nós já comentamos isso. E nós sabemos que fora dessa egrégora que nós devemos caminhar, nós oscilamos entre ansiedade, depressão, síndromes, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, essas coisas todas aí do mundo moderninho, ausência de paz, medo exagerado que acaba virando uma fobia, sentimentos de baixa frequência.
O próprio Evangelho que nós estamos estudando aqui, ele traz a receita para nós, ou melhor, ele traz como obter este convite. E nós temos que agradecer. Porque vamos lembrar, até o ano 400 depois de Cristo, o cristianismo foi perseguido pelo Império Romano. Gosto sempre de lembrar de alguns casos, né, que viraram, pessoas viraram, mas o tempo está estourando, né, viraram fogueiras humanas. O próprio Jean Rus, que foi o nosso Allan Kardec, virou. Ele era da igreja, ele era. Bom, mas aí eu não vou, já estava no período aí já da Inquisição. Enfim, sempre já é um outro, desculpa, já é um outro bate-papo. Portanto, e as perseguições continuam. Agora, onde nós estamos aqui, graças a Deus, nós temos a liberdade de praticar o cristianismo plenamente. Talvez seja por ter tanta liberdade, a gente não tem tanta vontade quanto alguns cristãos que estão sem da bandeira na Coreia do Norte, não sei como sobreviveram, ou mesmo na China, em alguns países que não são democráticos, países que perseguem. Então nós temos essa liberdade de poder conseguir esse convite. Então, olha, depende de nós. E as oportunidades aparecem, e muitas vezes a gente acaba desperdiçando por não estar atento, não estar focando em obter esse convite para entrar nessa festa. Bom, eu vou deixar só um recadinho que está em cima do horário. Se nós praticarmos 80% do que a gente vem comentando nesses últimos estudos, eu estou para dizer que a portaria ali vai até aceitar, porque o teu perispírito já vai estar... Eu estou aqui exagerando no número, hein? Se você cumprir 80%, eu não sei quanto tempo eles deixam você na festa. Mas eu estou aqui, por favor, trabalhando com a minha imaginação. Se você cumprir... Vou melhorar o meu diálogo. Se você cumprir 80% do que a gente vem falando, por volta de 80%, você é um forte candidato para entrar no reino dos céus. Opa! Porque existem várias, podemos dizer, várias classificações nesse reino. Então depende de nós. Eu só queria deixar aqui um artigo, eu vou procurar ler bem rapidinho. Olha, é um texto que veio até as minhas mãos pela mídia e não aparece o nome do autor, mas é um texto muito bonito. E essa pessoa pergunta, mestre, o que é veneno? E ele responde, qualquer coisa além do que precisamos. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, ou o que for. E aí essa pessoa responde, o medo é não aceitação da incerteza. Se aceitarmos a incerteza, ela se torna uma aventura. Aí ele pergunta, o que é a inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitarmos o bem no outro, se torna inspiração. E o que é raiva, mestre? É a não aceitação do que está além do nosso controle. Eu vou repetir. O que é raiva? É a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o que é ódio, mestre? É a não aceitação das pessoas como elas são. Olha, eu vou repetir. O que é ódio? É não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. O que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros. Eu vou repetir. O que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento. E se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. É quando você para de distinguir entre precisar e querer. Maturidade espiritual é quando você é capaz de deixar ir
o seu querer. Por último, mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando para de anexar felicidade em coisas materiais. Quem escreveu isso sabe o caminho para chegar nessa festa e possivelmente adquirir o convite. Por favor, aqui numa linguagem bem simplificada, filtrem e tirem proveito desse texto último que nós lemos, maravilhoso. Eu tenho escrito, fixado para ler de vez em quando, para não se esquecer, porque tem tudo a ver com o caminho, a verdade e a vida que Jesus pregou. Uma extraordinária semana para todos, muita saúde para todos. Fiquem com Deus. Esclarecimentos sobre as núpcias, né? Muito bom. Vamos então passar agora a mensagem do Dr. Deolindo, que nos traz todo o conforto para as nossas dificuldades. André, por favor. Boa noite a todos, né? O título de hoje, né? Muitos chamados, poucos os escolhidos, o subtítulo Parábola do Festim das Núpcias. Muito bem explicado, né, sobre essa parábola, onde fica bem claro que todos são chamados, poucos os escolhidos. E Jesus mostrou claramente isso, porque ele deixou bem claro de que ninguém tem privilégios. Todos têm por necessidade de buscar o merecimento e assim ser escolhido. E temos nós obrigações diárias assim a cumprir, mediante o nosso processo de aprendizado diário, com as tarefas que a vida nos proporciona e com os relacionamentos dos quais, assim, vamos estreitando no dia a dia de nossas vidas, onde encontramos seres bons, seres maus, onde encontramos seres simples, seres orgulhosos, presunçosos, e assim sucessivamente. E temos nós que aprender a lidar com todos. Mas, principalmente, temos nós a necessidade de lidarmos com as leis de Deus, para que ela, assim, se faça cada vez mais presente em nossas vidas e possamos nós, assim, trilharmos de uma forma firme e correta dentro desse aprendizado, proporcionando a nós mesmos a cura e a libertação que Deus, assim, e Jesus prometeu a cada um de nós, quando a eles realmente nós encontrássemos de verdade. Ou seja, tivéssemos ele dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes. Tivéssemos eles dentro do nosso caminhar diário para com a vida. E aqui mostra, né, nesse pequeno ensinamento de hoje, falando sobre o povo hebreu, né, povo escolhido, né, como assim foi colocado no Velho Testamento, e que ali foi o primeiro povo a acreditar no Deus único, através do seu líder, ou do seu profeta Moisés, mas que no decorrer do tempo também se perdeu mediante as idolatrias, principalmente a presunção de ser melhor do que os outros. Então, essa parábola mostra claramente de que a festa do festim das núpcias nos céus está aberto para todos. Basta nós nos colocarmos como merecedores. Indifere do que sejamos. O importante é ter as conquistas do bem em nossas vidas, mas principalmente aprender a entender o nosso próximo e também a se autoconhecer melhor para poder estar sempre se posicionando de forma diferente para a sua melhoria própria
porque a sua própria melhoria estará proporcionando com que o próprio mundo da qual habitamos assim também progrida. Então, essa parábola foi muito bem explicada, né? Acho que não ficou dúvidas para ninguém. Todos nós estamos sendo chamados por Deus, mas poucos de nós seremos escolhidos. Gostaria que muitos assim fossem escolhidos, porque esse seria um sinal de que o despertar da verdade divina no coração da humanidade estaria muito mais presente e fazendo com que muitas coisas se transformassem nesses momentos de luz e de amor, da qual assim temos por necessidade de viver em nosso dia a dia da vida material. Então, que a luz do divino e amado Mestre assim venha envolver a todos. E hoje também o nosso dignífico Mestre amado Jesus possa estar a envolver a todos esses nossos irmãos, dos quais assim necessitados se encontram, para que possam eles receber o bálsamo, possam eles receber o lenitivo, a cura, mas também o despertar mediante aos esforços que estarão assim a propagar no dia a dia de vossas vidas, deixando com que essa luz maravilhosa do amor divino se faça presente nos nossos corações, para que estejamos nós a nos alimentarmos de tudo que o Pai tem a nos oferecer. Estejamos nós a fazer com que esses fluidos, essas energias do nosso corpo perispiritual e físico possam assim se purificar, fortalecendo todas as nossas moléculas e nossas células, para que a saúde se restabeleça, para que a mente e o coração também se reencontrem dentro da necessidade maior do ser, que é o de amar e de perdoar, tanto a si quanto ao vosso semelhante, porque assim estaremos nós a encontrarmos muita cura mediante as nossas enfermidades, das quais os desequilíbrios psíquicos e mentais provocam em nossas vidas, onde trazem dores, sofrimentos, aonde muitas das vezes gera o isolamento, onde muitas das vezes faz com que o ser se posicione na vida de uma forma amarga e dura. Então, que esses fluidos e energias de luz possa fazer com que o despertar da alegria e do amor tome conta de cada um de nós neste momento. E assim sintamos a presença do divino e amado Mestre através de todos esses vossos mensageiros da luz, que está a envolver a cada um de vocês nesse instante. Então, peço a todos, com muita simplicidade, que nesse momento, em oração, entreguem-se de forma sincera a Jesus e sintam a sua presença. Sintam esta luz que os aquece. Sintam esta paz que os acalenta. Sintam o alívio das vossas dores. Sintam o reequilíbrio das vossas perturbações. Sintam a proteção divina de suas vidas. Porque assim estaremos nós muito mais próximos do Senhor. Estaremos nós receptivos a tudo que Ele assim tem a nos oferecer.
e nos sentiremos melhores, nos sentiremos muito mais felizes para o novo dia que nascerá no amanhã, porque diferente estaremos. Estaremos mais esperançosos, estaremos muito mais tranquilos e amorosos, estaremos muito mais fortalecidos na fé perante o Pai, como também estaremos muito mais determinados a fazer com que as nossas obrigações diárias sejam assim cumpridas com muita dignidade. E a cada momento do qual formos nós testados ou tentados mediante as nossas fraquezas íntimas, possamos recordar dos estudos da noite de hoje, como dos estudos de várias outras noites que tivemos nós a oportunidade de estarmos mais próximos do Senhor e vir a colocar em prática aquilo que necessário se é para que não caiamos novamente nas nossas próprias tentações. Então, assim, Pai, que a tua luz, o teu amor e a tua bondade envolva todos os nossos semelhantes. E possa também envolver a todo esse povo brasileiro, como também a seus dirigentes, mas envolver principalmente essas regiões onde, infelizmente, a brutalidade, através das destruições de guerras e mais guerras, estão a acontecer, para que ali, Pai amado, possam se reencontrarem junto da sua simplicidade, porque perderam a simplicidade. A arrogância se faz presente, Pai. Quando a arrogância se faz presente, é difícil. Com que vós assim consiga rapidamente acalentá-los. Mas vos rogamos, Pai amado, com que assim possa vir a ocorrer e possa vir o reencontrar da paz, porque muitos estão a sofrer, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, Pai amado. Então, iluminai-os para que aquelas cabeças pensantes possam, Pai amado, amenizar todo o vosso orgulho e a vossa arrogância e pensar um pouco mais em si, no seu povo, pensar um pouco mais em si na humanidade, Pai, proporcionando assim com o reequilíbrio ali possa vir a acontecer novamente e que o sofrimento do presente momento sirva de aprendizado para que no amanhã novas coisas ocorram e o respeito mútuo, independente de casta ou religião, possa assim se fazer presente. Então, que a tua luz assim envolva a todos. E assim seja. Receba o nosso carinho pelas palavras que nos colocou, por essa energia maravilhosa que foi gerada neste momento, esse feixe de luz que a luz divina liberou para todos nós. Gratidão. Gratidão por todos esse carinho. Muito bem. Vamos passar então as nossas vibrações da noite, pedindo a Jesus que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos que atravessam dificuldades, que estão com os nomes postados no nosso grupo, grupo de cura, no grupo de estudos, que sejam eles merecedores neste momento desta energia maravilhosa que Jesus disponibilizou a todos nós. Vamos dividir com ele esse amor, este carinho e esta grande energia que nos fortalece e nos traz a cura física e espiritual. Que todos sejam abençoados, iluminados neste momento
por esta luz que está presente em todos nós. Que possamos receber estas boas energias em nossos lares, que possamos estar mais fortalecidos. Muito bem. Hoje nós temos um agradecimento e gostaria que o Sérgio colocasse para nós o agradecimento da noite. Estou aqui hoje para relatar o milagre que me aconteceu. Eu passei mal e precisei ser hospitalizada porque eu tive uma embolia pulmonar. Foi um caso gravíssimo que eu tive que ficar na UTI. 3 médicos me passaram a informação que eu tinha um coágulo no pulmão e que esse coágulo, ele seria dissolvido entre 4 e 6 meses mediante a medicação. E que nesse período eu não poderia, de maneira alguma, fazer cirurgia, porque corria risco de vida. Tudo bem, eu falei, vou ter que conviver com isso, né? Vamos levar numa boa. Há uns 40 dias atrás, mais ou menos, depois da nossa live de cura, eu deitei. Falei, me preparei para dormir. Estava fazendo minhas orações e eu senti 3 agulhas sendo enfiadas nas minhas costas. E deu para mim, assim, até sentir que eram umas agulhas bem grossas, tipo agulha de tricô, porque doeu um pouco a penetração das agulhas. As 3 entrou de lados diferentes, mas foram tudo para o mesmo ponto. Eu pensei, meu Deus, eu estou passando por uma cirurgia espiritual. Aí fiquei em oração e adormeci. No dia seguinte, acordei, graças a Deus, muito bem. Então, gente, eu agradeço a Deus, agradeço ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a equipe médica que me causou esse milagre. Nossa Senhora, vocês nem imaginam a emoção que eu tive quando eu voltei no médico, que eu precisava, que eu passei mal, e fizeram um exame, uma angiotomografia. E vocês nem imaginam o que aconteceu. O resultado, o coágulo desapareceu. Para mim foi um milagre, porque todos os médicos afirmaram que era de 4 a 6 meses. E levou no meu cálculo, foi em menos de 45 dias, 50, o coágulo dissolveu. Isso, para mim, foi um milagre. Então, eu falo para vocês, tenho muita fé nos nossos trabalhos de cura, que realmente a gente recebe. Obrigado, gente. Boa noite. Muito, muito bom, né? Maravilhoso depoimento aí de agradecimento da dona Sueli e vem nos mostrar que através da fé nós somos capazes. Então, vamos firmar nossos pensamentos, agradecer a Jesus por estas oportunidades que Ele nos coloca, as oportunidades que Ele nos traz, para que a gente possa caminhar, evoluir, ficar mais próximo dele. Gratidão a todos eles, a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos atendendo e trazendo a nossa cura. Muito bom. É maravilhosa a nossa reunião desta noite, em agradecimento a estes momentos maravilhosos que tivemos hoje. Nós vamos fazer
a nossa prece de Cáritas. Nossa fé. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito consolação, o doente o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muito bom. E mais um minutinho da atenção de todos. Eu pediria que todos que estão com necessidades de um atendimento espiritual neste momento se recolham, pelo menos por 10 minutos, para que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes realize o atendimento individual de cada um de vocês. Então, por favor, que a boa semana a todos e que Jesus e a equipe do Dr. Bezerra abençoe a todos.